vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Paz do Senhor Jesus, estamos dando início ao nosso programa hoje, 25 de agosto de 2024. Nós temos um tema que é o preparo da igreja para o arrebatamento. Nosso assunto é a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio das igrejas em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos dias de hoje no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje o livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 1 a 3. Mas antes de nós começarmos, eu queria que o público conhecesse vocês. Você é o... Roberto. Qual a igreja, Roberto? Petrópolis, Visconde de Bom Retiro. Visconde de Bom Retiro. Felipe, eu conheço lá do Maranhão, né? Sou Felipe, de Petrópolis também, igreja da Visconde de Bom Retiro. Visconde. Ungido Fábio. Isso. Recém-ungido, né, Fábio? Tem 2 semanas. 2 semanas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos também em Petrópolis, só que na igreja do Morém. O outro Felipe. Felipe também da igreja da Visconde. Visconde também? Também do Manaí, né, pastor? Isso, também do Maranhão, né? Bem, irmãos, nós vamos ver a primeira pergunta, que é lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, faça um esboço da doutrina contida nos 3 primeiros versículos. Essa pergunta está dividida em 6 partes. Então nós vamos ir item a item, vamos ver o vídeo, vamos fazer o comentário e vamos passar para o outro vídeo. Amém? Amém. A letra A é citar dentro do livro de Apocalipse, capítulo 1, citar o propósito do livro. Qual é o propósito que João escreveu esse livro? Nós temos uma jovem, Maria Paula Bispo, de Contagem, Minas Gerais. Nós vamos ver o vídeo, depois nós voltamos. Amém? Amém. O propósito do livro é revelar Jesus Cristo. E assim nos diz o primeiro verso desse livro, que fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos o vídeo e agora eu queria que você, ungido Fábio, falasse um pouco sobre o propósito do livro de Apocalipse. Amém, pastor. Nós entendemos que o propósito do livro é revelar o Senhor Jesus. O livro de João, capítulo 1, no verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O propósito é revelar Jesus glorificado, como Senhor de todas as coisas, como Rei, como Alfa e como Ômega, como aquele que está vivo, presente na vida da igreja. E esse foi o propósito de João, revelar o Senhor Jesus vivo e glorificado, atuante no seio da igreja dos nossos dias. Amém. Bem, Felipe, alguma coisa? Não, pastor. Não? Roberto? Não, pastor. Não? Pastor, o que o Fábio comentou mesmo, é maravilhoso ver como que o João, desde o início, ele deixa bem claro esse propósito do livro, que é colocar Jesus no devido lugar dele, que é no centro de todas as coisas. João, a gente tem falado isso nos últimos programas, ele é uma figura muito amiga do Senhor, muito íntima de Jesus. Tanto é que na ceia, na última ceia, ele coloca a cabeça no peito de Jesus. O pessoal tem comentado muito com a gente que ali ele ouvia o pulsar do coração do Senhor Jesus. E João conhecia o Senhor Jesus como figura de homem. A primeira fase, quando ele estava encostado no peito de Jesus, ele conhecia Jesus como homem. E durante todo o seu glorioso ministério, ele conheceu esse Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, viu Jesus fazer milagres. E quando passa após a morte dele, que ele foi chamado ao monte junto com, se eu não me engano, com Filipe e com Pedro, se eu não me engano, é isso mesmo? Sim. Ali ele conheceu Jesus glorificado, de uma maneira diferente. Só que agora ele está preso na ilha de Patmos. Ele estava orando ao Senhor. E o Senhor se revela a ele agora como o Jesus da glória. Tanto é que você comentou comigo, Sobe aqui, né? Sobe aqui, né? Vem aqui, vem me conhecer melhor. Então, todo o propósito do livro de Apocalipse nada mais é do que isso. Mostrar o Senhor Jesus glorificado na sua igreja, fazendo aquilo que ele tem que fazer e preparando o povo para o tempo do breve, que é o nosso tempo, né? O nosso tempo agora é o tempo de chamada do Senhor Jesus. Estamos esperando somente aquilo que nós falamos no início,
o arrebatamento. Amém. Amém? Amém, pastor. Mais Glória a alguma Deus. coisa vocês querem falar? Não? Glória a Deus. Fala, Só fala. um comentáriozinho que Claro. a gente tem aprendido, Uhum. falando da intimidade. Sim. Lá atrás, quando o Senhor fala que nós nos tornamos filhos, ele já faz esse adendo de que ali, a gente tendo a consciência de que como filhos, a gente tem uma intimidade plena com o Pai. Uhum. E hoje não é diferente. Da mesma forma que João teve essa experiência, hoje nós temos porque nós temos intimidade. Nós sentimos o calor do Espírito Santo, nós sentimos o seu cuidado. Sim. Então é só essa acréscimo. E entenda também uma coisa. O nosso lema desse ano é qual? Quem tem ouvidos, ouça o Espírito das igrejas. E eu sempre volto à memória a algumas palavras que o nosso querido pastor Walter que partiu falava. Ele falava assim, existem duas diferenças entre ouvir e escutar. Ouvir, não é? Escutar, tu escuta tudo. Né? Você está trabalhando, o Roberto lá fazendo a obra dele, barulho de martelo, picareta, tudo isso você escuta. Mas se alguém te chamar, o teu ouvido está preparado para você ouvir a voz do teu chefe. E você escuta, você ouve, né? A diferença é essa. O nosso ouvido está preparado para não ouvir, mas para escutar o Senhor. Amém. É aquilo que o pastor da última live falou, né? O Senhor fala conosco direto. Não precisa passar pelo mecanismo do ouvido, né? É a parte mecânica, não é? O Senhor não passa pela parte mecânica, que vai direto à tua alma e fala com você. Amém. Então, o que você falou, hoje, nas igrejas, nós precisamos estar com nossos ouvidos prontos para ouvir o que o Senhor tem para falar no culto profético, no culto da igreja, aquilo que você vai pregar, aquilo que o Senhor vai falar, a profecia, né? Que é o nosso último item. É interessante que a gente lembra da vida de Samuel, né? Uhum. Quando o Senhor chama Samuel, Vai lá. fala que teu servo ouve. Mas esse é o nosso propósito. Né? Sempre que o Senhor falar conosco, Senhor, teu servo está aqui para escutar, para ouvir o Senhor, não escutar. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Vamos então à segunda letra? Amém. Letra B. Cite em uma palavra qual a característica do livro. Tá? Lembrar, uma palavra, mas nós vamos abrir um pouquinho, né, para não ficar padrão. Né? Nós temos aí o diácono Manuel Bispo de Branquinha, Alagoas. Vamos ouvir e ver o vídeo, depois nós voltamos. A resposta é revelação. Né? É a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A igreja ela tem sido notificada, né, daquilo que vem da eternidade. Algo que tem trazido para nós o ensino e o nome do Senhor tem sido glorificado, né, porque estamos de posse da revelação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, Robério, né? O que você pode falar do vídeo que nós vemos aí do diácono Bispo? Bom, pastor, eu posso dizer que esse livro ele nos revela como devemos agir nas igrejas. O Senhor tem nos revelado, através de dons espirituais, aquilo que Ele tem querido para o culto. Uhum. Né? Da forma que o Senhor quer que o culto seja operado, para que Ele opere ao seu povo. Uhum. Os dons espirituais têm nos revelado como tratar os visitantes. Ele tem revelado aquilo que Ele quer para quem Ele leva à igreja. Ele tem entregado os dons e nos tem dado experiências como salvação, cura e libertação. Uhum. E Ele tem nos ensinado como fazer um culto para um Deus vivo, um Deus presente, um culto onde o Senhor é o centro. Sim. A pergunta fala sobre uma palavra. E a palavra ela está em próprio João. Sim. O próprio livro de Apocalipse, a revelação. Mas vamos lá, Fábio. Pastor, é interessante que o homem ele pode interpretar. Uhum. E onde está a interpretação? Está no conhecimento do homem, Uhum. está na sua mente, na sua capacidade. E nós, quando falamos de revelação, nós estamos falando de algo que é muito diferente disso. Porque a revelação ela não depende da capacidade do homem, Uhum. do seu conhecimento das coisas dessa vida.
mas a revelação ela vem direto da parte do Senhor para a mente do homem. E isso nós temos vivido e visto uma verdade absoluta presente. Porque aquilo que é interpretado pode ser mudado. É a minha interpretação, é a interpretação do pastor, pode ser mudado, mas aquilo que vem do Senhor não muda. Jesus, ele está vivo, presente e é o Salvador da igreja. Sim. E isso não vai mudar nunca. Ele vai voltar, também não vai mudar, independente daquilo que o homem querer ou não querer. Crer, o Senhor Jesus vai voltar. Isso. Felipe. Pastor, há uns estudos atrás, Fabinho comentando sobre essa, fazendo esse comentário dele, me fez lembrar de um texto na palavra, que agora não me recordo a referência, que fala assim: eu, o Senhor, não mudo. Então a revelação ela vem e ela não vai mudar. Uma coisa que interessante. No intervalo dentro do vídeo, a gente estava comentando sobre o mecanismo do ouvido, né? A gente nunca parou para pensar nisso. Durante todos os nossos momentos de obra, nós não paramos para pensar nisso. A gente pensar que a gente ouvia o som da trombeta, mas é diferente, né? Quando o Senhor fala contigo diretamente, você poupa tempo de passar no mecanismo quando você vê já aconteceu, não é isso? E é uma coisa interessante, o Felipe. João, ele não interpretou, não é, Fábio? Ele não fez uma interpretação daquilo que o Senhor estava falando com ele. Ele não tirou conclusão daquilo que o Senhor estava falando com ele. Muito pelo contrário, ele aceitou, porque ele estava vendo ali a diferença da verdade absoluta e da verdade relativa. Quando o Senhor fala com ele, ele vê o seguinte: quem está falando comigo não é nada mais nada menos de quem eu conheço. Eu conheci o Senhor Jesus na sua época dos milagres. Eu conheci ele na transfiguração. E agora eu não estou mais em terra, mas eu subi. Aceitei o convite de subir para falar diretamente com ele. Eu não posso interpretar, eu não posso tirar conclusão, porque isso é que é a diferença, né? A verdade absoluta, simplesmente você não precisa tirar conclusão. Está pronta, né? Está pronta. Os filósofos, né, é uma coisa que falaram também numa das lives, né? Algum tempo atrás se dizia que a Terra era o centro do universo. Depois passou a ser o Sol. O Sol. E daqui a um pouco pode mudar isso. Então, essas verdades relativas, ela tem contestação. Mas absoluta não há contestação nenhuma. Aleluia. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Felipe? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos à letra C. Quem notificou a João, né, vou até aumentar um pouquinho a pergunta, essa revelação, tá? Nós temos aí a senhora Sebastiana Mello, de Arapiraca, Alagoas. É difícil o nome, né? Difícil. Alagoas. Nós vamos assistir o vídeo e depois nós vamos voltar. Quem notificou a João, como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 1, no verso 1, no finalzinho do versículo diz assim: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, como também aqui no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O próprio Espírito Santo revelou a João, seu servo, assim como tem revelado à sua igreja fiel todos os mistérios e o que há de vir, que é a verdade absoluta, Jesus Cristo glorificado, que vem buscar a sua igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí a resposta da notificação a João, feita pela nossa irmã Sebastiana Mello, de Arapiraca, Alagoas. Amém. Felipe, o que você tem a nos dizer? Pastor, já que a resposta é tão rápida. Também essa resposta está bem direta, né? Como diz no primeiro versículo, no primeiro capítulo, que fala que foi o anjo que notificou a João
o que brevemente iria acontecer. Amém. Também direto Não precisa. a gente não precisa. Acho que vocês concordam com isso? Amém. Amém. Bem, a letra D. Para qual tempo essa revelação foi trazida? Cite o texto. Nós temos uma jovem, Isa Giovana, de Caicó, Rio Grande do Norte. Vamos assistir, depois nós voltamos. Amém. 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 Essa revelação foi trazida para o tempo do breve, o momento em que estamos vivendo, como vemos no verso 3 na expressão, porque o tempo está próximo. Esse tempo ele aponta profeticamente para a volta iminente do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Bem, nós vemos aí o vídeo da Isa Giovana de Caicó. Fábio, por favor, fale alguma coisa sobre o tempo, né, da revelação trazida e qual verso. Pastor, a gente entende que a palavra nos fala aqui das coisas que brevemente devem acontecer. Porque, quando nós olhamos o verso 3, porque o tempo está próximo. Esse é o nosso tempo, é o tempo da igreja. É o tempo que nós entendemos que nós estamos, como igreja, não nos preparando, mas estamos preparados para viver uma verdade absoluta, que é a volta do Senhor Jesus. Então, no verso 3, fala basicamente do tempo do breve, é o que nós estamos vivendo hoje. Amém. Amém? Vamos então, vocês querem falar alguma coisa? Desculpem. Amém, pastor. Amém. Amém. Amém? A letra E, lendo o verso 2, identifique as figuras da Trindade. Nós temos aqui do Rio de Janeiro o obreiro José Francisco Ezequiel, profeta daqui da Igreja do Leme. Vamos assistir o vídeo e fazer um comentário logo após. O versículo 2 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Nesse versículo, nós identificamos a palavra de Deus, que representa o Pai, o testemunho de Jesus Cristo, que representa a figura do Filho, e tudo que tens visto, que representa as revelações do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, nós vemos aí a resposta do José Francisco Ezequiel, profeta aqui da Igreja do Leme. E agora, Fábio, eu queria que você fizesse um comentário. É interessante, pastor, que o primeiro texto ele fala, né, sobre a palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus é o Pai. Né? Nós vemos que em toda a história da igreja a palavra esteve sempre presente. E João testifica sobre a palavra de Deus, indicando que ele estava escrevendo é uma revelação divina e não as suas próprias palavras. Sim. Isso é maravilhoso. Como a gente comentou em até outras respostas, né? João ele simplesmente escreveu aquilo que lhe foi revelado, né? E nós temos um texto da palavra que o Felipe vai ler para nós que corrobora com esse entendimento. Vai, Felipe. O texto está em João capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Sobre o Filho. Filho, a gente vê aqui no texto o testemunho de Jesus, né? E João, ele também fala sobre isso, que o testemunho de Jesus Cristo, afirmando que a revelação que está sendo transmitida é proveniente dele, do Senhor Jesus, que é a nossa fiel testemunha. Sim. Então, nele nós temos um testemunho fiel e verdadeiro que dá uma direção para a igreja nos nossos tempos. Amém. Tem algum texto que você queira ler? Não, pastor, né? Não? Não. E sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo, João, ele fala, ele testifica aqui que o Espírito Santo é aquele que revela o Senhor Jesus. E, na verdade, é a nossa experiência. Um dia o Espírito Santo apresentou para nós Jesus revelado. Não é o Jesus da história, não é um simples nome, mas ele vivo e revelado no nosso meio. E para corroborar com o nosso entendimento, o Felipe vai ler um texto para nós da palavra do Senhor. O texto está em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória a Jesus. Amém? Então,
Louvado seja o Então Senhor. nós identificamos aí as três figuras, a figura da Trindade dentro do versículo 2. Amém? Amém. Amém. A letra F, que vai ser a nossa última pergunta para os adultos. Quem são os bem-aventurados, os felizes, quanto aos eventos proféticos do livro? Por quê? Nós temos uma resposta do pastor Eustáquio Dias de Lavras, Minas Gerais. Nós vamos assistir e vamos voltar ao comentário. Amém. Amém. O texto, ele na verdade envolve 3 verbos. E o verbo, ele nos fala de ações, né? O verbo é uma ação. E aí a palavra do Senhor nos coloca essas condições para nós recebermos, né, a bem-aventurança, de sermos bem-aventurados, sermos felizes. Então, a primeira bem-aventurança, ela está no verbo ler. E no texto, aparece no singular. Então, a palavra ela diz assim, bem-aventurado aquele que lê. Então, é uma ação individual, é de cada um de nós, porque o Senhor deseja de cada um de nós esse esforço de nós buscarmos ao Senhor na leitura da palavra, de conhecermos. E nesse contexto que vivemos hoje, da nossa escola bíblica dominical, dessa participação de cada um fazer esse esforço para alcançar do Senhor o conhecimento, de ir para a palavra, de ler, de conhecer, de aprender. Então, é cada um buscando esta bênção no Senhor. O segundo verbo é o ouvir, e aí já aparece no plural. O texto diz assim, e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, e por que no plural? Porque aí é muito importante, porque além de nós buscarmos, né, nós, cada um de nós, individualmente, nos nossos lares, a igreja, ela também tem essa participação no corpo, né, de poder ouvir aquilo que é gerado no corpo. E para isso, nós precisamos estar presentes. Então, é o culto presencial, é de estar presente na escola bíblica dominical presencialmente, é de nós também irmos para o Manaim, porque ali nós ouvimos, nós aprendemos aquilo que é gerado no corpo, aquilo que vem através do ministério, aquilo que vem através do presbitério. Então, nós temos também esta bem-aventurança. E o terceiro, aí a palavra já nos fala do verbo guardar. E aí diz assim, e guardam as coisas que nela estão escritas. E aqui, evidentemente, o guardar não é apenas o aspecto de memorizar, mas é principalmente o aspecto de viver, de aplicar aquilo que nós estamos conhecendo. E nós estamos vivendo o momento do breve. Então, é o momento de nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo da parte do Senhor, porque a igreja, ela está aguardando este grande dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, Felipe, nós vimos a resposta do pastor Eustáquio, que foi muito clara. Eu acho que mais clara do que isso não tem, né? Mas se você puder falar alguma coisa, por favor. Pastor, a resposta do pastor foi incrível. Mas acrescentando um pouquinho aí, se me permitir, quando a palavra mesmo já não descreve, né? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Aquele que lê a palavra de Deus, porque a palavra também nos fala, né? Tenham cuidado, porque a palavra tem de mim. Né? Aquele que ouve, porque, como a gente tinha comentado ainda há pouco, não tem como você ouvir sem obedecer. E os que guardam. A gente só guarda aquilo que é de fato precioso. Sim. Aquilo que não é precioso, a gente não guarda. Então, e aqui fala dos bem-aventurados, eu, pelo meu entendimento que eu pude alcançar, fala justamente da igreja fiel. Não tem alguém mais feliz do que a igreja fiel, porque quem faz parte da igreja fiel, de fato, lê, de fato, ouve, de fato, guarda aquilo que ele tem mostrado às nossas vidas. Os que leem, estão lendo a palavra de Deus, né? A palavra da profecia. Os que ouvem a palavra da profecia. Os que guardam, obedecem a palavra da profecia. Sim. Tem lá um texto lá em Provérbios
não havendo profecia, o povo se corrompe. Não é isso? Alguma coisa, Felipe? Alguma coisa, Fábio? Não? Pastor, tem um texto que a gente queria colocar aqui para os irmãos. Mas acho que o Roberto tem alguma coisa, né? Pastor, em falar de ouvir, podemos falar da experiência de Samuel, né? Que ouviu a voz do Senhor e prontamente disse: fala que teu servo ouve. Samuel, inclusive, ele foi várias vezes chamado, né? Ele foi preciso ir lá no profeta, o profeta falou assim: olha, responde que essa voz eu conheço. A voz do Senhor Jesus ela é inconfundível na nossa vida. Amém. Né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve isso. Vamos lá, Fábio, desculpe ter te corrido. Nada, pastor. Que nós estamos dando ênfase até nessa resposta para o guardar. Sim. Né? Porque nós podemos ler, nós podemos ouvir, mas se nós não guardarmos... Sim. Então, em Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 22, nos diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto de sacrifícios, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então a palavra do Senhor nos fala que nós aprendemos com o Senhor que nós precisamos guardar. Sim. Nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos aquilo que Ele nos dirige. Se é para estarmos na escola bíblica, nós vamos estar com alegria. Nós vamos estar estudando a palavra, nós vamos fazer com alegria. Porque nós sabemos que na obediência nós vamos vencer para a honra e glória do nome do Senhor. E, Fábio, agora nós temos um culto específico para a escola bíblica, né? Amém. Às terças-feiras. Né? Não adianta ir para a igreja simplesmente por ir. Você está indo lá para estudar a palavra do Senhor. Amém. Quer falar alguma coisa, Felipe? Quero sim, pastor, até relacionado à questão do guardar, que também é um conselho para nós. Né? Na semana passada nós estudamos sobre os testemunhos, as características de Deus. Então um dos conselhos que o Senhor nos dá está lá em Salmos 119, verso 11, que fala assim: ó, tenho a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. Tem outro, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é? Tem vários textos, né, que poderíamos citar. Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa que estava falando: mas vocês vão na igreja todo dia, tem culto todo dia, tem todo dia. Aí eu vi até uma pessoa comentando, que eu achei muito engraçado. A gente se alimenta o nosso corpo 3 vezes ao dia. Mas as pessoas, elas querem alimentar o espírito uma vez ao dia. Aí começa a faltar vitamina B, de Bíblia, né? Isso. Vitamina B. Há algum tempo atrás, né, o saudoso pastor Dodge, em conversa com ele, foi meu pastor, né, quando jovem, ele falava o seguinte, que as pessoas querem saber o porquê. Todo dia, ele me falou o seguinte: Ismael, você come um docinho de coco, você come uma colher grandona? Eu falei: não, pastor, senão enjoa. Eu falei: é por isso que o nosso culto é curto e diário. Você come breve, e você... objetivo. Breve, você quer mais um pouquinho depois. Então é por isso que nós temos o culto todos os dias. É verdade. Foi uma experiência que eu tive. Bem, amém. Agora nós teremos aí nosso hino com as crianças. Eu queria que nós vamos cantar o hino com elas e que você de casa também cante conosco. Amém? Amém. Amém. Andai
Deus. Glória a Jesus. Louvado Bendito seja, seja o nome do Senhor. Bendito Louvado Glória seja a Deus. Deus. Da honra seja dada Bem, a ti, Senhor. Agora a pergunta das crianças intermediárias e adolescentes. Eu não vou fazer a pergunta porque a maioria das mães já fazem. Nós temos 4 vídeos da Juliana Rodrigues, de Duque de Caxias, que falou rápido demais, né? Nós temos a Noemi Ferreira, também de Santo Antônio do Monte. Nós temos o Christopher Emanuel de Macapá e nós temos o Daniel Fausto, filho do pastor aqui do Leme. Nós vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos. Amém. Pergunta 2 das crianças. Lendo João capítulo 16, verso 13, Apocalipse capítulo 2, verso 7, o que acontece quando ouvimos aquilo que o Espírito diz para a igreja, Juliana? Em João capítulo 16, verso 13 diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Em Apocalipse 2, verso 7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, dali é comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Acontece um momento de grande comunhão, porque a igreja que ouve a voz do Espírito Santo entende o momento que estamos vivendo, que é o momento que antecede a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Lendo João 16:13 e Apocalipse 2:7, o que acontece quando ouvimos aquilo que o Espírito Santo diz para a igreja? A gente obedece àquilo que o Espírito Santo fala, porque ele fala aquilo que Deus quer. A paz do Senhor a todos. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade que é Jesus e nos anuncia que Jesus virá. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade que é Jesus e nos ensina que ele voltará. Bem, Noemi, teu nome quer dizer agradável, né? Você é agradável mesmo. Amém. Vemos a tua disponibilidade de falar. E também falar do Daniel Fausto, né? Ficou envergonhado um pouquinho, mas o pai deu uma ajudinha nele, conseguiu ir. Amém? Amém. Nós vamos ver então a pergunta da acessibilidade. Novamente eu não vou fazer, porque a mãe do Matias, tá, lá de Serra, Espírito Santo, faz. É uma criança. Temos aí o Walter São Alves, Contagem. Nós temos a menina de Registro, São Paulo, a Daísa. E temos o Matias, que é lá de Serra, Espírito Santo. Vamos assistir o vídeo, depois nós voltamos. Respondendo a pergunta para a acessibilidade, lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 7, qual é a recomendação de Jesus para a igreja? A paz do Senhor Jesus. A recomendação é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, dar-te-ei de comer do maná da árvore da vida. Matias, lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 7, qual a recomendação de Jesus para a igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A paz do Senhor Jesus. Daísa, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 7, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Qual é a recomendação de Jesus para a igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A paz do Senhor Jesus. Eu queria chamar a atenção de vocês do Walterson, é um companheiro cego, obreiro da igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. De gravar os vídeos, né? Não é a primeira vez, mas todas as vezes ele grava o vídeo. Amém. É uma Amém. bênção, né? Também não deixando de falar da Thaisa Rosa, do Matias, que foi uma bênção de ter gravado. Com certeza. Amém? Nós estamos encerrando o nosso programa, nós temos alguns avisos. Eu queria que vocês gravassem um vídeo que vocês não têm gravado, né? Grava um vídeo com a sua participação, bota o celular dessa maneira, tá? Se inscreva no nosso canal do YouTube e nós estamos fazendo propaganda também no nosso Instagram, Pedro do Rio, né? Seria muito bom vocês se inscreverem. Quando você se inscrever no YouTube,
ative a notificação para você poder receber o nosso programa de imediato. Nos siga nas redes sociais. E é importante que você que está assistindo ao nosso programa, dê o like. Né? O pastor Luiz Eugênio falou que tem 3 Cs. Compartilhe, curta e comente. Tá? Compartilhe o nosso vídeo? Sim, compartilhe. Eu normalmente boto lá no meu status do WhatsApp. Não é? Curta, né? Dá um joinha lá, que é muito bom para a gente. Também, se fizer um comentário, por favor, também faça. Amém? Amém. Nosso culto daqui um pouco às 19 horas e às 20 horas eu queria que vocês pegassem o link, colocassem para todos os seus amigos lá no YouTube, desculpe, no WhatsApp. Bota no teu perfil lá. Tá bom, Felipe? Pode deixar, deixa comigo. Amém. Tá, Felipe? Faça isso. Combinado. Eu queria agradecer você, Fábio, ungido, né? Você está como ungido com a igreja deles? Não, eu estou em outra, estou na igreja do Morém. Isso. Fiquei com eles há 8 anos, agora fui colocado pelo Senhor para... Tu está ungido há quanto tempo? 15 dias. 15 dias. Tu está igual o Daniel, né? Daniel foi levantado agora acusador intermediário no sábado, né? Eu queria agradecer você, agradeço ao teu pastor, tá? Ao pastor de vocês também. Amém. Eu espero que não seja mais uma vez, mas vocês venham outras vezes. Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. A paz de seu irmão, domingo próximo estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Paz Amém. do Senhor Jesus. Paz do Senhor.